Legal, gente, estamos de volta. Conosco aqui o Dr. André Pontaroli, ele que é advogado e professor de Direito da Faculdade UPET, hoje participando do nosso quadro, é o quadro Nosso Direito, para você ficar bem informado, né, doutor? Exato. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Boa tarde, Mário. Quero inicialmente te agradecer. Bacana. Agradecer ao Toda Tarde, a Faculdade UPET, a oportunidade de estar aqui discutindo um pouco mais a respeito do direito penal, prisão preventiva, e já quero te dizer que tem interesse nessa cesta de Gostou, quatro. Né? Eu vi que você não tirava o olho dali, viu, doutor? Claro. Você viu o Johnny Walker Black Label ali? Espetáculo. Você sabia que o Johnny Walker... não estou fazendo propaganda do whisky, viu? Mas, curiosamente, eu tive que ler. É o whisky mais vendido no mundo, o Johnny Walker. É muito e o país que mais consome, Estados Unidos. Segundo lugar, Brasil. Um ótimo prêmio. Doutor, primeiro que você me diga o seguinte. Prisão em flagrante. O camarada cometeu um delito. Por que uns são presos na hora e outros não? O que é a prisão em flagrante? Veja, Mário, interessante pensarmos a respeito das medidas cautelares como um todo. Né? O que são medidas cautelares no processo penal e principalmente quando vai se falar em prisão. Tá? Prisão, privação de liberdade. Para que a gente comece a conversar, é importante refletirmos que prisão como tal é pena, é sanção. Sendo sanção, o correto é que se faça o quê? Que a prisão ocorra ao final do processo, quando o sujeito já está processado, provada a sua culpa e condenado. Condenado com aquilo que nós chamamos de o pagamento da pena. Em julgado. É o pagamento da pena. Então, por essência, é preciso que, para que o sujeito seja preso, ele seja antes julgado com trânsito em julgado. Ou seja, que não tenha mais nenhum recurso. Isso aí está no Código Penal, né, doutor? Sim, com certeza. Agora, o que acontece, Mário, é que no curso do processo podem ocorrer algumas prisões. Aquilo que a gente chama de prisão cautelar. Você me perguntou da prisão em flagrante. A prisão em flagrante é uma pré-cautelar, vamos dizer assim. Por quê? É a prisão que ocorre no momento, via de regra, no momento em que o crime está acontecendo. Então é uma forma de evitar aquela continuidade do ilícito. Mas vamos exemplificar, doutor. Ela pode ter continuidade ou não. Camarada, não que aconteça no Brasil. Não. Camarada foi pego lá com uma mala... 250 mil reais. Dinheiro na mala, opa. Prisão preventiva, flagrante, como é que é? Não prova o dinheiro, da onde é? Nesse momento inicial, vai ser realizada uma prisão em flagrante. Tá? A partir dessa prisão em flagrante, o que acontece? É feito todo o procedimento ali. Uma calhação? Não, procedimento em delegacia, para que sejam ouvidas as eventuais testemunhas daquela situação. A pessoa que prendeu o sujeito encaminhou para a delegacia e o sujeito que efetivamente foi preso naquela situação. Após isso, esse flagrante ele é remetido para o juiz de direito. Tá? E aí o juiz de direito tem que fazer uma análise da necessidade ou não de se manter o sujeito preso. A partir dessa verificação do flagrante, ou ainda em outras oportunidades, quando o sujeito não é preso em flagrante, pode ocorrer a prisão preventiva também. A prisão preventiva é uma cautelar processual. Então ela é uma exceção. A polícia vai lá e prende, o juiz vai analisar se é necessário ou não esse indivíduo a prisão preventiva, a manutenção da prisão. Caso não seja necessário, aqui, doutor, coloca-se em liberdade provisória. Doutor André, eu falei aqui no caso do dinheiro, né? Que a gente tem visto muito na mídia nos últimos, eu ia falar nos últimos dias, mas nos últimos anos, para ser mais prático e objetivo. Mas vamos sair desse âmbito. O camarada tirou a vida de alguém, arma de fogo, foi preso em flagrante. Como é que vai ser analisado pelo juiz? Claro, a polícia tem o papel de prender, né? Preventivamente, porque ele vai ser depois julgado. Como é que o juiz vai analisar esse caso? Pode sair um habeas corpus nesse caso? Veja, Mário, conectando com aquela primeira resposta que eu te dei, né, eu tenho que visualizar as hipóteses de prisão preventiva, a ocorrência de prisão preventiva, como uma exceção.
né? Durante o processo, a prisão tem de ser vista como uma exceção, não é regra. Né? E no Brasil se confunde muito isso, porque é levado como sendo uma regra. Quase metade da nossa população carcerária é de presos provisórios, e não deveria. Deveria ser a grande maioria de presos condenados. Agora, respondendo ao teu questionamento, para que haja a prisão preventiva, para que haja a prisão no curso do processo, são necessários alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, é necessário que haja prova da materialidade do crime. Eu tenho que ter provado a ocorrência de um crime. Senão, não. A partir do seu exemplo, estamos dentro. Além disso, eu também preciso ter indícios de autoria. O que quer dizer isso? Que aquela pessoa que está sendo levada ao cárcere naquele momento, existem elementos contra ela, que apontem para esta pessoa como sendo a pessoa que cometeu o crime. Além disso, isso não basta. Eu tenho que ter a cautelaridade, a necessidade daquela prisão. Nosso código fala em garantir a ordem pública, em estabelecer uma conveniência para a instrução criminal e se possibilitar, ao final, se garantir a aplicação da lei penal. O que se quer, então, através da prisão preventiva? Se evitar uma fuga, né? Ali existem indícios de que a pessoa está tentando se evadir, está tentando fugir, está fazendo um novo passaporte, está procurando casa no exterior. Então, esses indícios podem levar a uma prisão preventiva. Além disso, e aqui a gente fala nesse ponto, na garantia da aplicação da lei penal ao final do processo. Mas posso ter também outras hipóteses de conveniência da instrução criminal. O sujeito está ameaçando testemunhas. Né? Está tentando subornar aquela pessoas envolvidas no processo, ou obstruindo o processo. Isso pode justificar uma prisão preventiva. Mas eu preciso ter um desses elementos, ou garantir a ordem pública, ou garantir a ordem econômica, ou a conveniência da instrução criminal, ou garantir a aplicação da lei penal. Não posso fugir disso, percebe? Por isso, eu vou conseguir, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, caso esses requisitos que eu te disse aqui não estejam preenchidos na situação. Nós temos acompanhado nos últimos meses essa questão dos escândalos da Petrobras, Exato. Da delação premiada, de repente é impetrado um mandato de segurança, prende, aí solta e volta para a cadeia. Como é que a população entende essa vai e vem do preso, é solto, é preso? Como é que funciona isso? Veja, é o que eu te falei, sempre nós temos que pensar a partir desses requisitos, né? Muito se prega, ocorreu o crime, tem que prender. Não é essa a realidade legal, a realidade processual. O processo nos diz que prisão só depois da apuração de tudo aquilo que aconteceu para que eu chegue à prova exata para a condenação. Até isso acontecer, vigora aquilo que nós chamamos de princípio da presunção de inocência. Todos nós somos presumivelmente inocentes. Por isso não podemos, por regra, ser presos no curso do processo. Agora, acontece de haver essa prisão. Depois que a pessoa é presa, né, o advogado pega aquela situação e vai analisar e visualizar se existem esses requisitos que eu te falei anteriormente ou não. Quando o advogado visualiza a inexistência desses requisitos, o que ele faz? Ele impetra um habeas corpus, que é um remédio constitucional, e através desse habeas corpus ele busca, de certa forma, atacar aquela prisão e colocar o sujeito em liberdade. Então, por regra, essas solturas que aconteceram se deram em razão da impetração de habeas corpus. Doutor André, isso está na lei? Está na lei. Uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal de casa iria lhe fazer. Isso funciona igual para todos no Brasil? Via de regra, na prática? Veja, Mário, trabalhando com o direito, né, nós trabalhamos com aquilo que é o dever ser. Aquilo que deveria acontecer. É um ideal a ser seguido. Eu vou lhe dar um estabelece exemplo. Ideais. Nós vemos aí o pessoal envolvido em toda essa corrupção que acontece em todas as esferas no governo, seja ele federal, estadual, municipal, em órgãos, todo mundo lá. E é dinheiro graúdo. E de repente, como diz aí a gíria popular, o ladrão pé de galinha, né? Ladrão é ladrão em qualquer lugar. Muitas vezes é preso e fica lá 1 mês, 2 meses, esquecido lá no fundo de um distrito qualquer aqui em Curitiba ou região metropolitana.
Essa prisão é porque ele está esquecido, porque ele não tem um bom profissional para impetrar com habeas corpus, para pagar uma fiança, ele fica lá à margem da sociedade. Existe ainda essa disparidade? Era isso que eu ia te dizer, né? A lei é igual para todos, mas a questão estrutural muitas vezes ela difere. né? Certamente que uma pessoa que tem condições de contratar um advogado que vai se debruçar com afinco sobre o processo, sobre aquela situação, a perspectiva dela acaba sendo melhor do que aquela pessoa que não tem condições ali de ter um profissional atuando ao seu lado. Isso é um problema estrutural. É um problema estrutural que não é um problema só no campo do direito, mas é um problema social, né? Nós bem sabemos que as condições econômicas elas são desiguais, né? E trazem chances maiores para uns e menores para outros. Isso é um problema, né? Porque todos que estão presos e muitas vezes não têm condições de constituir um advogado para lutar por ele, ficam, como você disse, à margem, à mercê. Talvez não deveriam estar presas, mas acabam ficando. Isso é muito triste. E eu penso o seguinte, você falou um dado muito interessante. Tem muitos presos que estão aguardando julgamento, né? Ainda não foram julgados e sentenciados, mas estão lotando as penitenciárias de todo o Brasil. E muitos deles já pagaram pelos seus crimes e mesmo assim ainda estão lá. Exatamente. Veja, Mário, existem pessoas, né, que ficam presas por muitos anos, aguardando um julgamento de um processo, presas preventivamente por essa exceção, que muitas vezes colocam como regra na prática, e depois, ao final, acabam sendo absolvidas. Quer dizer, como fica uma situação dessa? Extremamente grave, concorda comigo? Sim. Sim. A pessoa responde a todo o processo presa e, ao final, acaba sendo absolvida. Isso acontece, isso acontece. Doutor André, quais são os instrumentos jurídicos para que uma pessoa possa ser solta da prisão? Veja, se se trata de uma prisão em flagrante, né, eu posso pleitear o relaxamento dessa prisão em flagrante ou eu posso pleitear uma concessão de liberdade provisória. Se se trata de uma prisão preventiva, eu posso buscar uma revogação dessa prisão preventiva, demonstrando que aqueles requisitos não estão preenchidos perante o próprio juiz, ou eu posso impetrar um habeas corpus perante o tribunal. Então são dois instrumentos para atacar uma prisão preventiva. Todo esse trâmite, ele tem que ser a pedido de quem está preso. Exatamente. Ou familiares. Exatamente. O processo não anda sozinho lá. Veja. Ou, digamos que uma pessoa que não tem a condição cometeu um crime qualquer. Digamos que estava alcoolizado, que também não acontece no Brasil, gente. Não estou falando do Brasil, viu? Estou falando lá da Conchinchila. No Brasil não acontece isso. O camarada estava lá, tomou muito, né? Foi preso em flagrante. Se bem que hoje não há necessidade nem de soprar, né? Eu acho que o policial pode já... Não há obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade, né? Dele fazer provas, exame da Bafome, fazer prova contra si próprio. Hoje o próprio policial já pode olhar, dependendo do jeitão do camarada, já pode... Os elementos externos que seriam aparentes de embriaguez. Essa pessoa, quando é presa, existe um relaxamento automático? Ou não? Isso é uma pergunta importante, né? Porque quando há o flagrante, vai para o juiz fazer análise. Independente de qualquer pedido de advogado. O juiz faz uma análise e ele tem ali 3 possibilidades à sua disposição. Tá? Primeira possibilidade é ele verificar que existem vícios nesse flagrante, que há algum tipo de ilegalidade na sua realização, e aí ele relaxa o flagrante por ser ilegal. Ou o juiz pode também, verificando que não estão presentes aqueles requisitos para uma decretação da prisão preventiva, que é uma conversão em prisão preventiva, e aí ele concede liberdade provisória com ou sem fiança. Então ele pode conceder essa liberdade provisória. Ou ele pode verificar que estão presentes os requisitos da preventiva, previstos no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal, e converter o flagrante em preventivo. Então veja que vai para o juiz para ele fazer essa tripla análise. Então, nesse momento, não há a necessidade inicial de um advogado, antes do juiz analisar a situação. O juiz poderia resolver essa problemática por ele. Doutor André, uma última pergunta nessa questão. Quem está preso preventivamente, aguardando o julgamento, se tramitado o julgamento e condenado,
o que ele já cumpriu aguardando o julgamento, já conta no decurso de prazo ou não? Exatamente, Márcio, está certo nisso, né? É a chamada detração. O que acontece? O sujeito, ele está preso, percebe que a pena que vai lhe ser aplicada posteriormente é, certamente, a pena de prisão, a pena privativa de liberdade. Ora, tudo aquilo que ele já cumpriu, todo aquele tempo que ele já ficou preso, aguardando o julgamento, tem de ser descontado. Não seria justo se não fosse. Claro. Então, tudo aquilo que já foi cumprido vai ser descontado de uma pena que lhe for aplicada. Perfeito, doutor. Gostando ou não, é onde nós vivemos, né, doutor? Exato. Esse é o nosso país. Bom, se você quer saber tudo sobre a área de direito, é bom você de casa saber que a Faculdade UPET mantém um núcleo de atendimento à comunidade. Lá tem um grupo de profissionais, professores, advogados e também alunos de direito que podem lhe orientar no caso de qualquer trâmite jurídico, né, doutor? Exatamente, Marcos. Como é que faz? É designado aí, esse atendimento, vale a pena ressaltar, que é para as pessoas carentes, não é isso, doutor? Exatamente. É só você procurar a Faculdade UPET, fica aqui na Nilo Peçanha, né, doutor? Na Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Entre em contato com o Núcleo de Atendimento Jurídico, faça sua ficha e você será atendido. Feito, doutor. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que te agradeço. Gente, olha, na próxima quarta-feira tem mais um pouco do quadro Nosso Direito com apoio da Faculdade UPET. Eu vou chamar um breve intervalo, na volta vamos falar sobre alopécia e vamos falar sobre micropigmentação. E aí no final, né, tem um bate-papo descontraído e uma apresentação com o grupo de dança direto do Rio Grande do Sul, que são verdadeiros artistas de rua. Você vai saber por quê, depois do intervalo comercial. A gente entende, mas não aceita, né?